Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, submissão. Hoje, nós vamos chegar à conclusão sobre a submissão. O que nós aprendemos neste estudo? A primeira coisa que nós podemos, ou a primeira lição que nós podemos tirar é: nenhuma autoridade é maior do que Deus. Por que nenhuma autoridade é maior que Deus? Porque Deus é o início de tudo. Podemos dizer claramente isso. E o texto da palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 13, verso 1. Assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então o autor aos Hebreus está falando que nós temos que ser submissos a todas as autoridades superiores, porque as autoridades que existem, tudo, ela vem diretamente de Deus, procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, se ele é a autoridade superior, não existe autoridade maior do que Deus. E vemos também o porquê disso. No Salmo de 24, verso 1 e 2 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então você vê que Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, não existe outra autoridade maior do que Deus. Há até uma brincadeira que se fazem no mundo afora, dizendo: o que o homem vê que Deus não vê? A resposta é simples: o homem vê autoridade superior a ele, e Deus não vê nenhuma autoridade maior do que ele, porque ele é absoluto. Então, a primeira conclusão que recebemos, que podemos tirar sobre a submissão, que não existe nenhuma autoridade maior do que Deus. A segunda conclusão que nós podemos chegar: todas as autoridades devem ser submissas a Deus. Se não existe autoridade maior do que Deus, todas as outras autoridades inferiores a Deus devem submissão ao Senhor. E isso fica claro em Romanos capítulo 13, verso 2 e 3. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então todas as autoridades devem ser submissas a Deus, assim como as pessoas são submissas às autoridades superiores. As autoridades que são submissas a Deus devem ser submissas para o bem e não para o mal, porque em Deus resiste somente a bondade, a misericórdia, a graça, a pureza e a retidão. E assim, se nós queremos ser respeitados como autoridade, nós temos que mostrar que somos submissos à autoridade superior, que é o nosso único Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Também uma outra conclusão que nós podemos tirar: todos nós temos que ser submissos através do que nós temos que ser submissos? A palavra de Deus em Tito, capítulo 3, verso 1 e 2, vai mostrar para nós que nós temos dois caminhos que devem ser percorridos para a submissão a todas as autoridades e também a submissão a Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito está falando da autoridade sobre os homens.
e como que nós devemos colocar a nossa autoridade, a nossa submissão às autoridades superiores. E aqui eu coloquei submissos através do quê? Primeiro, nós vamos ver que nós temos que ser submissos através das nossas palavras. Não difamar nenhuma autoridade. Por quê? Porque elas são constituídas por Deus. E se nós somos submissos a Deus, nós temos que ser submissos com as nossas palavras e não difamar nenhuma autoridade. Contudo, nós temos que orar por elas, porque isto é bíblico. Nós temos que orar pelo rei, pelo presidente, pelo vereador, prefeito, deputados, senadores, governadores. Isto é ordem de Deus, orar por todas as autoridades. Então, as nossas palavras devem mostrar submissão a essas autoridades e à autoridade superior, que é o nosso Deus. E também através das atitudes. O texto fala, sejam obedientes. Obedecer é uma atitude do servo de Deus, daquele que vive para Deus. Então nós temos que ser submissos na palavra, naquilo que nós falamos, e também submissos na atitude, obedecendo às autoridades como nós obedecemos a Deus. Então todos nós temos que ser submissos através do que fala e através das atitudes. E por último, queridos, a última conclusão sobre a submissão. Por maior que seja a luta, nós temos que nos submeter a Deus, porque esta é a única escolha. A única escolha que nós temos é nos submeter a Deus. Porque Ele tem poder para moldar toda e qualquer situação e fazer que sejamos mais que vencedores. A palavra do Senhor em Atos capítulo 5, verso 29. Pedro diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram presos e eles foram proibidos de falar a respeito de Deus. E Pedro responde, olha, é melhor, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Nós não podemos ser privados de falar do amor de Deus, porque nós somos submissos à autoridade de Deus. E Deus diz, ide pregai o evangelho a todas as pessoas. E nós temos que obedecer a esta ordem. Então, importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então nós temos que ser submissos a Deus e Ele vai moldar toda e qualquer situação para que sejamos mais que vencedores. Nós vamos ter forças pela fé em Deus de resistir ao diabo, de limpar as mãos, de nos purificar em Cristo Jesus, o sangue derramado na cruz para a nossa santificação. Então, não importa a luta que nós temos, submeter a Deus é a única escolha que nós temos. Então, não fuja desta responsabilidade. Sujeitai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, abençoando a sua vida. Então, o que nós aprendemos a respeito da submissão? Não há autoridade superior à de Deus. Todas as autoridades devem se submeter a Deus. E nós também temos que nos submeter, temos que ser submissos a Deus através daquilo que falamos e das nossas atitudes, de obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades humanas. E por último, por maior que seja a luta, submeter a Deus é a única escolha que nós temos. Que Deus nos abençoe, queridos, e a partir de amanhã, um novo estudo para que possamos viver a vida cristã na prática, glorificando a Deus em tudo. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por trabalhar a submissão em nossa vida.
que possamos ser submissos no trabalho, submissos na família, submissos no casamento, submissos ao Senhor. E assim, independente de qualquer luta que nós vamos passar, que possamos ser submissos ao Senhor para sermos mais que vencedores. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia na Tua palavra, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Abençoe cada família, ó Pai. O Senhor sabe das lutas, dos problemas, das aflições, mas nós confiamos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Restaure o casamento, perdoe, ó Pai, os erros, ensina-nos a perdoar uns aos outros, a amar um ao outro. Abençoe a vida dos nossos filhos, livra-os de todo mal e de toda violência e de todos os vícios. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.